La parole éternelle, la parole maintenant que la lèvre, la table fait péché. La parole éternelle, la parole par les oppresseurs frémissés, mangez du vent son nom, dans les âmes des
Comme quelqu'un qui a sa parcelle, comme alguém qui a sa parcelle, que tem o seu quintal, et il va obtenir des titres de propriété. ele vai adotar o nome, o título de sua propriedade. Il va recevoir les titres de propriété. Ele vai receber o título de ser como propriedade. Et cela lui donne les droits de superficie. E isto dê-lhe o direito de supervisionar. Dire que si l'État pouvait venir pour confisquer la parcelle et qu'il présente les titres de superficie, on ne peut pas lui retirer de cette parcelle. De dizer que se o Estado viesse para poder confiscar ou roubar este quintal, então ele vai apresentar aquele documento que representa que ele é o dono. C'est un droit d'espace. Isto é o direito do espaço Il fait de lui le propriétaire. que faz-lhe de proprietário. Seigneur, ce matin, Senhor, esta manhã nous tenons les titres de propriétaires incontestables. nós detenhamos os títulos de ser proprietários Nous venons avec incontestáveis. le message éternel, Que viemos com as mensagens eternas dans sa réalité authentique, na sua realidade autêntica pour imposer les droits de rachat, para poder imposar o direito de resgate, pour imposer les droits de guérison, ou para imposar o direito da pour cura, imposer les droits de la délivrance, para também imposar o direito da libertação, pour être des propriétaires de ce qui nous appartient. ou para sermos proprietários daquilo que nos pertence. Le livre a été ravi puisque l'homme avait tombé. Porque o livro foi confiscado porque o homem havia caído, Mais tu es venu restaurer. mas vieste para restaurar. Le prophète Branham a dit, O profeta Branham disse: c'est lui qui était invisible. aquele que era invisível, Et pour être le vrai parent rédempteur, il devait prendre un corps de chair. e para que ele seja o verdadeiro Pai Redentor, era preciso que ele tomasse um corpo humano. Aujourd'hui, cette écriture est E accomplie. hoje essa escritura cumpriu-se. L'éternel dans la chair humaine, Eterno na carne humana, tenant les titres de propriété, detenhando o título de propriedade pour revendiquer, para poder reivindicar, pour restaurer, para restaurar, pour rédempter para redentar le peuple éternel o povo et eterno. le faire retourner dans le message éternel Ele os faz regressar na mensagem eterna et pour l'éternité. e para a eternidade. Nous te confions, Seigneur, ce moment. Nós te confiamos, Senhor, este momento. Viens l'éternel comme l'eau qui sort de la source pour entrer dans la maison de chacun. Venha tu mesmo descer como a água que sai do rio para poder penetrar dentro da casa de alguém. Et il a besoin de canaux pour pouvoir parachever l'eau dans chaque maison. E para que esta água possa penetrar dentro desta casa, E não só- é preciso que seja uma canalização. Et nous sommes ce matin des canaux par où tu vas passer pour faire parachever l'eau dans chaque croyant ce matin. Por isso é que nesta manhã nós somos o canal que tu hás de usar para que façamos chegar a água em cada casa que está aqui Je presente suis esta sûr manhã. et certain que l'eau va passer. Eu tenho a certeza de que a água vai jogar. Je crois que chacun recevra l'eau dans sa maison. Eu estou a ver cada um a receber a água em sua casa. Je crois que chacun va boire de l'eau dans sa maison. Eu acredito que cada um vai beber a água em sua casa. Je crois que l'eau fera quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Acredito que a água fará alguma coisa na vida de cada um nesta manhã. Je sais que quelqu'un sera purifié par l'eau de la parole. Eu creio que alguém será purificado pela água Je da sais que palavra. quelqu'un sera restauré par l'eau de la parole. Eu sei que cada um será restaurado pela água Je da sais que palavra. quelqu'un sera guéri par l'eau de la parole. Eu sei que alguém será curado pela água da palavra. Je sais que quelqu'un sera enlevé par l'eau de la parole. Eu sei que cada um será
arrebatar por água a palavra. Et reçois l'honneur, E receba a honra, reçois la gloire. recebe também a Par glória. ton nom qui est si élevé, O teu nome que está por cima, par ton nom éternel, para o seu nome nous eterno. te disons que cela soit ainsi. Nós te digamos que assim seja. Nous lisons Jean chapitre 11. Leamos o livro de João, capítulo 11. Nous allons prendre quelques versets. Vamos tomar alguns versículos. Jean chapitre 11, verset 1 João, capítulo 11, no seu verso de número 1, jusqu'au verset 7. até ao verso de número 7. Titre: Título: Jésus retourne en Judée. Résurrection de Lazare à Béthanie. Jesus regressa para a Judeia e a ressurreição de Lázaro. Verset 1. Verso 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui réunit des parfums les seigneurs et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. João capítulo 11, verso de número 1. A Bíblia diz: estava então, certo Lázaro de Betania, aí na aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Verso 2. E Maria era aquela que tinha ungido ao Senhor com unguento ou com perfume e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. O irmão Lázaro estava enfermo. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. E a mensagem foi ter com Jesus dizendo que: Senhor, este que tu amas está caído de doença. Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verso 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ora, Jesus amava a Maria e a sua irmã e o seu irmão Lázaro. Alors, lors donc qu'il y eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Verso 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo Lázaro, ficou ainda o Senhor 2 dias em lugar onde estava. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Vous pouvez vous asseoir, merci. Pode tomar vossos assentos. Verset 11. Verso 11. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Assim falou. Depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Verset 17. Verso 17. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Verso 17. Chegando por Jesus e achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur
frère. Verso 18. Ora, Betania estava distante de Jerusalém, quase 15 estádios. Verso 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Maria e Marta acerca do seu irmão. Verset 35. Verso 35. Jésus pleura. Jesus chorou. 39. 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il est sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã da defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias que ele está na sepultura. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce des saints que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verso 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando seus olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres de ouvido. Verso 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu tenho dito isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortirent, les pieds et les mains liés de bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Verso 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz, dizendo, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com as fechas e o seu rosto envolto de lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur. Nós vos saudamos a todos em nome do Senhor. C'est encore un privilège d'être de retour dans la maison de l'Éternel. Porque é mais um privilégio de estarmos de volta aqui na casa do Eterno. Je suis très content de vous voir. E eu estou muito contente de vos ver. Et je remercie l'Éternel pour le retour de la sœur Emilia qui est au milieu de nous. Que le nom de l'Éternel soit loué. E eu agradeço bastante ao Eterno pelo regresso da nossa irmã Emília, dizendo que o nome do Eterno seja louvado. Et nous allons pouvoir parler un peu de la parole. E vamos falar um pouco da palavra. À la mesure dont l'Éternel va nous guider, na medida que na qual o Eterno há de nos guiar. Pendant quelques minutes, durante alguns minutos, nous allons continuer à parler sur l'œuvre missionnaire. E estamos a dar a sequência naquilo que tem a ver com a obra missionária. Et j'ai un sous-thème. E hoje tem um subtema, la résurrection de Lazare, que diz acerca da ressurreição do Lázaro. Le prophète Branham dit dans la brochure Les surnaturels. O profeta Branham me fala na brochura de sobrenatural, prêché le 29 janvier 1956, pregado
no dia 29 de janeiro de 1956, matin, de manhã, le surnaturel, sobrenatural, entre parenthèses, l'atmosphère spirituelle, entre aspas, o atmosférico espiritual, 29 janvier 1956. 29 de janeiro de 1956. Le paragraphe 18C. No parágrafo 18C. Je pense que ça c'est l'édition. C'est l'édition de Shekinah Publication. Eu penso que isto é a edição Shekinah da publicação. Le prophète Abraham dit, O profeta Abraão diz o seguinte: nous considérons l'instruction. nós consideremos a instrução, L'instruction est une bonne chose, porque a instrução é uma boa coisa, mais elle est donnée dans les écoles. mas ela é dada nas escolas. Point. Ponto. L'église est l'endroit où on connaît Dieu et où on apprend sur Dieu. A igreja é o lugar onde se conhece a Deus ou aprende-se de conhecer a Deus. C'est-à-dire, si tu veux avoir de l'instruction intellectuelle, tu vas à l'école. Isso significa, se você tiver a precisar para adquirir um conhecimento intelectual, aí tu vais ir para a escola. Si tu veux connaître la chimie, tu dois aller à l'école. Porque se você quer conhecer a química, é preciso você ir Si à tu escola. veux la géographie, tu pars à l'école. Se também quiseres a geografia, pode ir para a escola. Mais quand nous venons à l'église, Mas quando viemos na igreja, ce qui veut dire ceux qui sont sortis hors d'eux. e igreja significa aqueles que saíram fora do. Le prophète dit, O profeta diz cet endroit ici, que este lugar aqui c'est ici où on connaît Dieu et on vient apprendre sur Dieu. é aqui aonde nós viemos conhecer a Deus ou aprendemos daquilo que tem a ver sobre Deus. Et il ajoute, E ele acrescenta, et c'est là dans le surnaturel. dizendo que isto está no sobrenatural. Est-ce qu'on apprend Dieu dans le naturel? Não. Será que aprende-se a Deus na natureza? Ici, Mas aqui il y a des choses surnaturelles. existem coisas sobrenaturais. Parce que Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. Porque no livro de João 4:24 a Bíblia diz que Deus é Espírito. Et il faut que ceux qui lui adorent l'adorent en esprit. On n'a pas dit charnellement, en esprit et en vérité. E é preciso aqueles que lhe adoram, adoram em espírito e em verdade. Não disseram que vamos adorar a Deus carnalmente, não. Que de notre prédication, E que a nossa pregação, notre pratique ou a nossa prática, doivent être surnaturelles deve ser sobrenatural et non naturelles. e não natural. Le prophète dit, O profeta Abraão disse, et Dieu est surnaturel. e Deus é sobrenatural. Comment la nature de Dieu? Como é que é a Il est natureza de Deus? surnaturel. Deus é sobrenatural. Est-ce que les surnaturels, on peut le voir? Será que se ele é sobrenatural, nós podemos lhe ver? Il est spirituel. Ele é espiritual. Et ce qui est spirituel E tudo que é espiritual n'est pas palpable. não é palpável, não. C'est différent à la matière. Porque é diferente da matéria. De ce que tu peux toucher par les mains. Oh, é diferente daquilo que você pode palpar com a sua mão. C'est-à-dire que l'eau physique est palpable. Isso significa, quando a água é física, ela pode ser palpável. Le pain physique est palpable. O pão físico também é palpável. Et là, quand c'est quelque chose qu'on peut voir avec les
les yeux humains et on peut les toucher, cela n'est pas surnaturel. E agora, quando existe alguma coisa que vejamos os nossos olhos humanos, aí nós podemos tocar e aquela coisa não é sobrenatural. Et il dit que Dieu est surnaturel, Ele diz que Deus é sobrenatural, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Est-ce que c'est clair? Será que está claro? S'il il est surnaturel, Portanto, se Ele é sobrenatural, nous ne pouvons pas comprendre non plus sa parole charnellement. não podemos também compreender não a sua palavra carnalmente. Et vous devez les comprendre de manière aussi surnaturelle. E vocês devem compreender da maneira também espiritual, Pour que vous puissiez avoir la compréhension de sa parole. para que vocês possam ter a compreensão da sua palavra. Et quand vous voyez, il dit que dans le paragraphe 19, nous voulons voir et placer ceci devant l'auditoire. E no parágrafo 19, ele diz que nós queremos ver isso e mostrar isto perante ao auditório. À savoir que Dieu reste le même. De saber que Deus permanece o mesmo. Dieu qu'il a toujours été. Deus que somente foi. Il reste le même. Que somente permanece o mesmo. Il reste le même Dieu. Ele permanece o mesmo Deus. Il a toujours été. E ele foi somente. Et sempre foi. Ele sempre foi. Les gens s'éloignent de Dieu. Porque as pessoas afastam-se de Deus. Mais Dieu reste le même. Mas Deus permanece o mesmo. Comment les gens s'éloignent de Dieu? E como é que as pessoas afastam-se de Deus? Lorsqu'ils les comprennent naturellement. E quando eles compreendam a Deus naturalmente, Au lieu de les comprendre de manière surnaturelle. em vez de compreender da maneira sobrenatural, Et le frère Branham dit quelque part, e o irmão Branham fala em algum lugar, il dit que la Bible dizendo que a Bíblia est entièrement inspirée é inteiramente inspirada de Dieu. de Deus. Et quand nous parlons de l'inspiration, E quando falamos da c'est inspiração, ce qui provient de la pensée de l'Éternel. inspiração significa é aquilo que provém do pensamento do Eterno. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, E a Bíblia diz no livro de 2 de Coríntios, capítulo 4, verso 18, si nous pouvons lire ça, se podemos ler isso. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, 1 de Coríntios, capítulo 4, verso de número 18. il dit parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. A Bíblia diz que doravante ninguém há de conhecer o Senhor segundo a carne, ainda que conhecêssemos a Ele segundo a carne, mas doravante já não é. Ele é espiritual. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, vraiment de là. 2 de Coríntios, capítulo 4, verso 18. Il a dit que parce que nous regardons Ele diz que porque nós olhamos, non point aux choses visibles. não é para as coisas que se vê. Pourquoi? Porque Les visibles sont passagers. Porque as que se vê são passageiras. Hoje le baptême dans l'eau, Mas não, eu recebi o batismo nas águas. c'est visible. Isso é Cela visível. est passager. Isso é passageiro. Oh non, j'ai mangé la Sainte Seine, un pain
passagère. Ah não, eu comi a Santa Ceia com pão que foi feito pelas mãos humanas, ou com vinho que foi comprado na loja dos portugueses. Aí é visível e isto é passageiro. Hein? Ce qui est de Dieu est surnaturel. Mas o que é de Deus é sobrenatural. Je pense que l'Assemblée va pouvoir pénétrer ce matin dans le surnaturel. Eu penso que a Assembleia nesta manhã ela vai poder penetrar no sobrenatural. Je pense que notre compréhension de la parole doit être surnaturelle. Eu penso que a nossa compreensão da palavra também deve ser sobrenatural. Alors nous parlons de la résurrection de Lazare. Portanto, estamos a falar acerca da ressurreição do Lázaro. Ce qui veut dire que quelqu'un est mort, O que significa que alguém foi morto il doit revenir à la vie. e que agora precisa voltar a viver. Le titre nous a parlé, O título fala conosco le retour. Jésus retourne en Judée. o regresso de Jesus em Judeia. Retourner veut dire revenir à un lieu. Regressar significa é o fato de voltar a um lugar. L'action de rentrer. É a ação de retornar. Est-ce que nous écoutons? Será que estamos a ouvir? Retourner Retornar veut dire revenir à un lieu. significa é voltar no lugar Où c'est l'action de rentrer. ou é a ação de regressar ou retornar. C'est-à-dire que tu étais déjà dans cet endroit-là. Isso significa que tu já estavas naquele lugar. On ne peut pas retourner si on n'y était pas avant. Porque não se pode regressar se nós não tivéssemos lá antes. Par exemple, ce matin, Por exemplo, esta manhã, après les cultes, depois do culto, tu vas dire, você vai dizer: je rentre à la maison. eu vou voltar em casa. Pourquoi tu rentres? Por que você vai voltar? Parce que tu étais là. É porque já estavas lá. Tu étais sorti. Você saiu, Maintenant, tu vas retourner. agora vais regressar. Et Jésus E Jesus também était aussi à Bethanie avant de retourner. também estava em Betania antes dele regressar. Hein? Il retourne en Judée. Ele está a regressar em Judeia. Que signifie Judée? Portanto, o que é que significa Judeia? La Judée, c'était une province A Judeia era uma província qui veut dire pays de louange. que significa país de louvor. La louange des hommes. O louvor dos homens. Et Bethanie, E Betania c'était un village qui se trouvait en Judée. era uma aldeia que se encontrava em Judeia. Judée était la province Judeia era a província qui était à 3 kilomètres de Jérusalem, la capitale. que estava a 10 quilômetros da Jerusalém, que era o capital. Bethanie Betania signifie quoi? significa o quê? Le frère va nous aider au tableau. O irmão vai nos ajudar a apontar na tabela. Selon, c'est un mot qui provient de l'aramaïenne. Dizendo que esta palavra é uma palavra que provém de Amaela, Et en hébreu, de gregos, que Beth, que é Bet, Beth, B-E-T-H, B-E-T-H, veut dire maison de. que significa casa de. Et vous avez Ania, Betania. E vocês têm Ania. Ania. Que Et significa Ania signifie pauvreté Ania significa pobreza, ou affliction ou seja, aflição, ou réponse. ou seja, resposta.
C'est aussi, Bethanie aussi signifie maison des dates non mûres. Betania também significa a casa da data nomeada. Non, les dates ici, c'est un arbre. Porque esta data é uma árvore. C'est ce qu'on appelle en portugais Palmeira das Tâmaras. C'est un arbre Era uma árvore qui a des fruits sucrés que tem seus frutos doces qui donnent l'énergie que dão a energia, ou la force. ou seja, a força. Et ici nous sommes dans la parole. E aqui estamos na palavra. Alors, ce sont des fruits. Significa são frutas. C'est un message, c'est le message de l'heure. Significa é uma mensagem da hora. Ça donne la force, Porque ela dá a força, ça donne l'énergie. ela dá a energia. Donc c'est aussi c'est aussi maison des figues. Significa é também a casa de figos. La maison des figues. A casa de figos. Puisque la région était pleine de figuiers. Porque a região era cheia de figueiras. Puisque en allant vers Jérusalem, Porque indo até a Jerusalém, en passant par Jéricho qui était connue comme une ville de palmiers, portanto, passando pelo Jericó, que era conhecido como a cidade de et palmeiras de figuiers, e de figos. et la Béthanie, la Judée, E a Betania, a Judeia, était aussi connue comme une région de figuiers. também era conhecido como uma região de figos. Une maison Uma casa des afflictions, das aflições, maison de pauvreté, que tem a pobreza, maison de réponse. a casa da resposta, Et c'est là se trouvait ce village. e é ali aonde encontrava-se essa aldeia, Que nous appelons Béthanie. que nós chamamos da Betania. Et comme vous savez, selon Luc chapitre 8, verset 1, E como vocês sabem, segundo Lucas capítulo 8, verso 1, Luc chapitre 8, verset 1, Lucas 8, verso 1, parabole du semeur. a parábola do semeador. Il dit ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. A Bíblia diz: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Jésus n'allait pas seulement dans des villes, Porque Jesus não ia somente nas cidades, não. il est aussi allé dans des villages. Ele também ia em Et aldeias. la Bible dit que la ville, c'est une personne. E a Bíblia diz que a cidade é uma pessoa. Et que serait le village? E o que será? O que vai ser a aldeia? Le village aussi, c'est une personne. A aldeia também representa uma pessoa. Amém. Il y a une différence Porque há uma diferença entre le village entre a aldeia et une ville. e uma cidade. La ville, c'est plus grande. Porque a cidade é tão maior. Il y a des marchés, des autorités, il y a un temple. Há mercados das autoridades ao templo. Mais le village, Mas quando se trata da aldeia, c'est une agglomération humaine é uma aglomeração humana plus petite que la ville. muito menor que a cidade. Et les personnes, c'est à peu près de 50 personnes à 500 personnes dans le village. E quando você vai numa aldeia, pode se encontrar uma
pessoas que moram lá, entre 50 ou 500 La pessoas. Bible dit que vous êtes une ville située au-dessus de la montagne. Mas a Bíblia diz que vós sois uma cidade posta no cume da montanha. Je pense dans Matthieu 5, 13. Está em Mateus 5, 13 a 14. Mais la ville, Mas a cidade c'est une personne qui est arrivée à une parole de l'esprit. Mas a cidade representa uma pessoa que chegou ao ponto de adquirir uma palavra do Espírito. Mais le village, Agora, a aldeia, un villageois, ou seja, alguém que é da aldeia, c'est quelqu'un qui est dans la parole charnelle. é alguém que está na palavra carnal. Et si Jésus E se Jesus marchait dans des villages, caminhava nas aldeias, il cherchait aussi des charnels é porque procurava também de carnal pour les faire arriver dans la ville, para os fazer chegar até a cidade. dans la parole de l'esprit. Significa os fazer chegar até a palavra do Espírito. Quelqu'un qui a une compréhension Alguém que tem uma compreensão du message ou avoir les pensées de l'esprit. da mensagem ou para poder ter o pensamento do Espírito. C'est une ville. É uma cidade. Mais un village, Mas alguém que é do mato, un villageois, ou seja, alguém que é da aldeia, il est pleinement dans la parole charnelle. ele está totalmente na palavra carnal. Et ce matin, E esta manhã, il y a beaucoup de villageois. há muitos também que são do mato ou das aldeias. Si tu vas dans des églises, Se você ir nas igrejas, tu trouveras beaucoup de villageois você vai encontrar muitos que são das aldeias. qui ne comprennent rien de la pensée de l'esprit. Significa, são pessoas que não compreendam nada da palavra que provém do Espírito. Maintenant, Judée, qui est la cité ou la louange, E agora, Judeia, que é a cidade ao louvor, c'est là où Jésus va retourner. é ali aonde Jesus vai retornar. Maintenant, qu'est-ce qui a tué Lazare? É uma pergunta de saber o que realmente matou o Lázaro. Ce qui a tué Lazare, O que matou Lázaro ce sont des figues. são os figos. C'est la parole charnelle. Significa, era a palavra carnal. Les figues, c'est la parole charnelle. O figo que provém da figueira representa a palavra carnal. C'est ce qui a tué Lazare. É o que matou Lázaro. Maintenant, Jésus doit retourner E agora, Jesus deve retornar pour lui apporter le message de Dieu, para poder lhe trazer a mensagem de Deus, qui est le message spirituel que é a mensagem espiritual pour la résurrection de Lazare. para a ressurreição do Lázaro. Ele disse, Retournons dans l'écriture. vamos retornar na escritura. Il retourne en Judée, Ele retorna em Judeia, dans la louange. no louvor. Et ici, dans la parole, E aqui estamos na palavra. lorsque nous parlons de louange, Quando estamos a falar de louvor, c'est pas des louanges comme Alléluia, Papa, Colonna. Non, non, non. Ça, c'est pas la louange de Dieu. não é o louvor que nós cantamos a dizendo que Aleluia, meu Pai, não. Este é apenas o hino que nós cantamos. C'est la louange. O louvor. Puisque Jésus étant né en Judée, Porque Jesus é da Judeia, Jésus est né en Judée. Jesus nasceu em Judeia. Comme la prophétie avait dit, Como havia dito a profecia, dans Michée 5, verset 1 à 2. em Miqueias 5, verso 1 a 2, Et Matthieu, chapitre 2, verset 6, e Mateus capítulo 2, verso 6, Jésus est né en Judée, Jesus nasceu em Judeia, à la louange. no louvor. Mais c'était la louange des hommes. Mas era o louvor dos homens. Mais il faut que Jésus retourne Mas é preciso que Jesus regresse pour apporter la louange
poder trazer o louvor de Deus. Puisque la louange des hommes, Porque o louvor dos homens c'est ce qui a tué Lazare. é o que matou o Lázaro. Amém. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hebreus capítulo 13, verso 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hebreus capítulo 13, verso de número 15. La Bible dit ceci. A Bíblia diz: Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Qu'est-ce que la louange? O que é o louvor? Qu'est-ce que la louange? O que é o louvor? Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Deus te abençoe, irmão. La louange, O louvor c'est le fruit des lèvres é o fruto da obra, qui confesse son nom. é o fruto que confessa o seu nome. Mais c'est quoi le nom? Mas o que é que representa o nome? C'est le message. O nome é uma mensagem. O nome de Deus é a Le mensagem. fruit des lèvres. O fruto dos lábios, L'enseignement, o ensinamento, une prédication uma pregação qui est basée dans le message de l'esprit. que foi baseada na mensagem do Espírito. Amém. Comme ils avaient la louange des hommes qui est la prédication charnelle, Agora, como eles tinham a louvor dos homens, que é a pregação et carnal, les prédestinés du message de Christ ont été tués par les prédicateurs e charnels. ali os predestinados de Cristo, eles foram matados para os pregadores carnais. Maintenant, Christ E agora Cristo doit retourner tem que voltar pour leur apporter la louange de Dieu. para os trazer o louvor de Deus. Est-ce que quelqu'un comprend? Será que alguém está a compreender? Lisons encore une écriture Leamos mais uma escritura. dans Ésaïe 29, verset 13. Livro de Isaías 29, versículo 13. Il faut toujours chercher à comprendre la parole. Nós devemos procurar somente a forma de compreendermos a palavra. La délivrance, c'est la compréhension de la parole. Porque a libertação é a compreensão da palavra. Ésaïe 29, verset 13. Isaías 29, verso 13. Il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas no seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor não para comigo consiste só em mandamentos de homens e como foi instruído. Le Seigneur dit, O Senhor disse: quand ce peuple quando este povo s'approche de moi, se aproximam de mim, quand ils viennent enseigner, quando eles vêm para ensinar, quand ils viennent prêcher, quando eles vêm para pregar, ce qu'ils libèrent dans leur bouche, significa aquilo que saia das suas bocas. et la bouche E a boca a des lèvres, tem dois lábios. qui est la sagesse et l'intelligence. Significa os dois lábios são a sabedoria e a inteligência. Dans leur sagesse, dans leur intelligence, Agora, na sua inteligência e na sua sabedoria, ils sont éloignés
éloignés, leur cœur. Le cœur, c'est la pensée. Eles são afastados dos seus corações. Então, quando se fala do coração, é o pensamento do homem. La pensée qu'ils ont, Significa o pensamento que eles têm. c'est la pensée humaine. É o pensamento humano. Ce sont des traditions humaines. São apenas tradições humanas. Mais leur cœur, Mas os seus corações la pensée, significa seus pensamentos ce n'est pas la mienne. não são meus. Pourquoi? Por quê? L'Éternel dit dans Ésaïe 55, verset 8. Porque o Eterno disse no livro de Isaías, capítulo 55, verso 8 a 9, Mes pensées sont différentes de vos pensées. a dizer que os meus pensamentos são diferentes de vossos. C'est-à-dire, Significa, il devait avoir les pensées de l'Éternel, eles tinham que ter o pensamento do Eterno, mais ce qu'on a trouvé dans leurs pensées, ce sont des pensées charnelles. mas aquilo que foi encontrado nos seus pensamentos eram apenas pensamentos carnais. Ils ont l'apparence. Eles têm apenas aquela aparência. Une sœur qui est bien vêtue, Uma irmã muito bem vestida, avec une robe, com uma saia comprida, avec une jupe longue, uma saia tão comprida, mais à l'intérieur, mas aqui no seu pensamento il n'y a pas la nature de Dieu. não há a natureza de Deus. Il n'y a pas l'enseignement de l'Éternel. Significa não há ensinamento do Eterno. Tout ce que l'Église du message aujourd'hui prêche, Tudo que a igreja de mensagem hoje prega, il ment, il faut bien vêtu. só diz que não, irmã da mensagem tem que vestir bem. Et aujourd'hui, nous avons créé l'hypocrisie parmi nos sœurs. Pourquoi? Ils préfèrent mettre une longue jupe, mais là, c'est quelqu'un qui est en train de courir avec des hommes par-ci par-là. Mais c'est une robe. Por isso é que hoje nós criamos uma certa hipocrisia, dizendo que não, a irmã da mensagem tem que pôr uma saia comprida, e ela põe mesmo, mas quando vai no outro lado é aquela que quase sai com todos os homens. Est-ce que je dis que mettre une longue jupe est mal? Mas será que eu disse que colocar ou usar uma saia comprida é mal? L'apparence est bien, A aparência faz bem, mais l'Éternel nous entend à ce qui est à l'intérieur. mas o Eterno espera de nós aquilo que está aqui no seu interior. Tu es bien vêtu, Estás muito bem vestida? nous te disons très bien. Nós te digamos muito obrigado. Mais est-ce que le caractère aussi est bien vêtu? Mas será que os caráteres também estão bem Est-ce vestidos? que les comportements aussi sont bons? Será que os comportamentos também estão bons? Très bien vêtu, Muito bem vestido, mais c'est une sorcière. mas é bruxo, feiticeiro. Une bonne apparence, Uma boa aparência, mais la jalousie qu'elle a dans son cœur, mas a inveja que tem no seu coração, ça peut tuer son frère. ela até pode matar o seu irmão. Ce ne sont pas une longue robe qui entrera à l'éternité. Porque não são as saias compridas que vão poder entrar na Quand tu eternidade. vas mourir ici, Quando você nous vai allons morrer aqui, t'amener dans le cimetière. nós vamos enterrar isto lá no Mais caminho. votre âme Mas agora a vossa alma doit savoir quoi vêtu. deve saber de que ela há de vestir. Est-ce que ton âme aussi a une longue robe? Será que a sua alma também tem uma saia comprida? Oh. Mais le prophète Branham dit, Porque o profeta Abraão me falou isso aqui, l'âme a dizer que a alma s'alimente avec une seule vitamine qui est la parole de Dieu. o profeta Abraão me disse que a alma alimenta-se apenas de uma única vitamina que é chamada a palavra de Deus. Et si l'âme n'a pas la parole en elle, Se a alma não tiver a palavra nela, elle n'a pas la vie. ela não terá a sua Mais il vida. faut savoir quelle parole que tu donnes à ton âme. Mas é
preciso saber que tipo de palavra que você pode alimentar para a sua alma. Est-ce que c'est la louange des hommes ou c'est la louange de Dieu? Será que é apenas o louvor que é as palavras carnais dos homens ou a palavra de Deus? Tout ce qu'ils savent faire, Porque de tudo que eles saibam fazer, c'est apporter ce qui est charnel. é somente vos trazer aquilo que é carnal. Et cette louange-là, Mas aquele louvor ce n'est pas ce que l'Éternel accepte. não é realmente aquele louvor que Deus ou o Eterno aceita. Et Jésus aussi l'a ratifié dans Matthieu 15, verset 6. E Jesus também ratificou isso no Mateus 15, verso 6. Verset 6 au 9. Verso 6 a 9. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hein? Ele disse que é assim, invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Vous annulez la parole. Vocês anularam a La palavra, parole de Dieu a palavra de Deus, au profit de vos traditions. por causa das vossas tradições. Quelle est la tradition? O que é a tradição? Les sœurs doivent vêtir une robe. Não, a irmã deve colocar uma saia. Quelle est la tradition? O que é a tradição? L'église du message, comme les dénominationnels, A igreja de mensagem, como é denominacional, le jour de la Sainte Seine, no dia da Santa Ceia, il y a un pain, há um pão aqui il y a un vin e há também um vinho aqui, physique. físico. Et quand il s'agit du baptême, E quando trata-se do batismo, on amène les gens dans l'eau physique. também vão levar as pessoas lá nas águas físicas. C'est la tradition. Isso representa a tradição. Tout le monde fait ça. Todos façam C'est isso. devenu l'habitude. Isso tornou-se o hábito. Est-ce qu'il y a un frère ici, une sœur qui veut être, qui a crié au Seigneur Jésus et nous l'amenons dans l'eau pour être, oh c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah ben, la prostitution, tu ne laisses pas. Dizendo que Le mauvais caractère, tu ne laisses pas. S'il y a eu le baptême dans l'eau, qu'est-ce qui a changé en toi? dizendo que será que há uma irmã aqui ou um irmão que crê em Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Aí nós havíamos dito, amém, está aqui, Senhor. E ali levaram-te nas águas físicas para te batizar. E agora perguntamos, desde que você foi mergulhado lá naquelas águas físicas sujas, será que você parou de se prostituir? Deixaste aquele mau comportamento? O que realmente mudou depois de você receber aquele batismo? Est-ce qu'il y a eu la pensée surnaturelle que le Branham a parlé? Será que quando foste batizado, você recebeu o pensamento sobrenatural que Branham havia dito? Et tous ces messages-là, E todas aquelas ce mensagens, sont des louanges des hommes. nós aqui estamos a chamar Et c'est de ce louvores qui a dos tué homens. Lazare. É o que também matou o Lázaro. Mais je ne parle pas de Lazare là-bas, je parle de toi. Mas agora, Lazare de ce matin. nesta manhã, eu não estou a falar daquele Lázaro que nos conta a história, porque a Bíblia diz o que foi passado é para nos ensinar no tempo presente. Portanto, eu estou a falar para o Lázaro que está aqui esta manhã. Le prophète Branham dit, Vamos ler a profeta Branham. dans la clé pour la porte, Na brochura, na chave pela porta, prêché le 7 octobre 1962. pregado dia 7 de outubro de 1962. Le 7 octobre 1962. 7 de outubro de 1962. Paragraphe 115. Parágrafo 115. La clé pour la porte. A chave pela porta. Écoutez les prophètes. Escuta, profeta. Il dit ceci. Ele disse: Et c'est pourquoi j'utilise les termes baptême au nom de Jésus-Christ. é por isso em que eu uso o termo do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais pas pour la régénération. Mas não é para regeneração. Est-ce que quelqu'un entend ça? Será que alguém ouviu isso? Le baptême O batismo au nom de Jésus-Christ, em nome
nome do Senhor Jesus Il Cristo. dit c'est un terme. Ele disse que é apenas termo. C'est une façon de parler. Ou seja, é uma maneira somente de falar. À l'intérieur, Mas lá no seu interior, il y a une révélation qui est cachée. há uma revelação que foi escondida naquela palavra. C'est un terme. É apenas termo. Mas Ce que je veux dire, aquilo que eu quero dizer, ce n'est pas ça la phrase, mais ce qui est caché dans la phrase. significa aquilo que realmente eu queria vos dizer. Não é o que foi escrito nas escrituras, não. Le problème, c'est ce que le frère Branham nous a dit au début. Que les gens vont à l'école pour obtenir l'intelligence, l'instruction de l'école. Et nous prenons les mots que vous utilisez dans les écoles pour amener ça dans la parole de Dieu. É o que o profeta Abraão me falou no princípio conosco, dizendo que a questão é que hoje as pessoas vão para a escola que para poder adquirir conhecimento científico e quando voltam na palavra também usam a mesma inteligência. La Bible c'est un livre inspiré de Dieu. Mas dizendo que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. À l'intérieur il y a les pensées cachées de Dieu. Porque no seu interior há pensamentos escondidos de Deus. Dans la Bible, na Bíblia, l'eau a une signification. A água tem a sua significação. Le pain a une signification. O pão tem a sua significação. Les yeux ont une signification. Os olhos também têm o seu significado. La porte a une signification. A porta também tem o seu significado. Chaque mot dans la Bible a une signification. Significa cada palavra que se encontra na Bíblia tem o seu significado. Jésus a dit je suis la porte. Agora, Jesus havia dito que eu sou a porta. Dans la porte de ta maison, c'est Jésus qui est là. Mas será que lá na tua porta que você usa lá em casa, pourquoi il y a une porte en fer ou une porte en bois? Il fallait mettre là Jésus quand tu entres, tu ouvres Jésus, tu entres quand tu fermes Jésus. Mais pourquoi ce n'est pas Jésus qui est là? Bom, por que você usa a porta de madeira ou a porta de ferro enquanto que Jesus havia dito que ele é a porta? Significa você havia de tomar Jesus dizendo que Jesus fica aqui na minha porta. C'est-à-dire, significa la porte que Jésus a dit qu'il est, c'est différent de la porte physique. Isso significa a porta que Jesus havia dito é diferentemente em relação à porta física. Jésus dit, je suis le chemin. Jesus disse que eu sou o caminho. Toi, pour arriver ici, tu es monté dans les dos de Jésus. Bom, será que para você chegar aqui, assim que saíste de casa, você subiu nas costas de Jesus? Mais il est le chemin. Sim, porque ele é o caminho. Quel chemin? Mas o que significa caminho? Pour arriver ici, para chegar aqui, tu as utilisé le chemin des hommes. Você usou o caminho dos homens. Mais il y a le chemin de Dieu. Mas há o caminho de Deus. Et si je te pose la question, c'est quoi le chemin de Dieu? Agora, se eu te perguntar o que significa caminho de Deus ou de Jesus, tu vois comment Lazare est mort. Estás a ver como é que Lázaro morreu? C'est par ce genre des enseignements charnels. Lázaro morreu era por causa dos ensinamentos carnais. Laissez-moi lire le prophète. Deixa-me ler o profeta Abraão. Il dit bien, les pentecôtistes. Ele disse que muito bem, l'église unie de la Pentecôte. Ele disse que a igreja unida lá de Pentecostal baptise au nom de Jésus-Christ pour la régénération. Batizam em nome de Jesus Cristo para regeneração. Pour que les personnes reviennent ou deviennent une nouvelle créature. Não, para que uma pessoa torne-se uma nova criatura. Il dit, écoutez le frère Branham. Escuta aqui o irmão Branham. Je ne crois pas à ça. Ele disse que eu não creio nisso, não. C'est pas moi, c'est le prophète. Não sou eu, é o profeta Abraão. Il dit, je ne crois pas à ça. Dizendo que eu não creio nisso, não. Ils peuvent le faire ce qu'ils veulent. Eles podem o fazer conforme que eles querem. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Podem até dizer conforme que eles querem. Mais je crois que Pierre a dit, mas eu creio que Pedro havia dito de se repentir premièrement. Eu creio que Pedro havia dito
se arrepender, primeiramente, écoutez le prophète. escuta aqui a guitarra do profeta Abraão que tira a doença para você. Écoutez Marie de Magdala. Escuta aqui a Maria de Magdala. Lui qui a reçu la commission d'annoncer la seconde venue. E ele que recebeu a comissão de poder anunciar a segunda vinda. Il dit ceci. Ele diz assim: L'eau ne pardonne pas les péchés. a água não perdoa o pecado, não. Est-ce que tu as été baptisé dans l'eau physique? Será que você foste batizado na água física? Oui. Si, mais tes péchés ne sont pas pardonnés. Mas quando se trata dos teus pecados, é mentira, elas não foram nada perdoados. Il dit l'eau ne pardonne pas le péché. Ele disse que a água não perdoa o pecado. L'église de Christ prêche cela comme ça. Mas a igreja de Cristo prega somente isso assim. Moi je dis, ce qui devait être l'église de Christ, O que havia de ser a igreja de Cristo, il prêche que le baptême dans l'eau lève le péché. mas eles só pregam que o batismo das águas tiram o pecado. Mais moi je ne crois pas ça. Mas eu não creio nisso, não. Non, Branham dit ne crois pas à ces choses. Branham também havia dito que não Vous crê devez nisso. vous repentir. Mas vocês devem se arrepender. Le baptême d'eau, O batismo das águas c'est la repentance. é o arrependimento. C'est ce que Jean-Baptiste veut faire. É o que João Batista vinha fazer. Il a dit repentez-vous. Ele disse que arrependai-vos. Quel était le baptême de Jean? Qual era o batismo de João? C'était de doux. Era de dizer: Derrière moi, il y a quelqu'un qui vient. dizendo que depois de mim há alguém que vem. Amen. Ce n'était pas toquer na mai, toquer ton baptême. Non, ça c'est charnel. Não era porque não, hoje meu filho vai ser batizado, vão lhe levar nas águas. Não, isso é totalmente carnal. Il dit, mais je crois que la repentance, Ele diz que, mas eu creio que o arrependimento, les regrets selon Dieu. é a regra segundo Deus. J'aime le prophète. Eu amo bastante o profeta Branham. Les regrets selon Dieu. Regra segundo Deus, Bomoli motema na bomoli motema mas lobi tozomona yo kuna na bananyo. não é porque eu mudei agora meu coração, mas depois da manhã vamos te encontrar lá. La onde você- repentance selon Dieu. Mas o arrependimento Quittez Moïse, é saindo de Moisés venez dans le message de Christ. para se entregar na mensagem de Cristo, Quittez le message de Christ, saindo da mensagem vers de le Cristo message de Dieu. para se entregar na mensagem de Deus, Quittez le message de Dieu, saindo da mensagem vers de le Deus message de l'Éternel. e se entregar na mensagem de C'est là la vraie repentance. é o que se chama verdadeiro arrependimento. Je crois. Mais tu crois à quoi? Tu n'es pas dans le message de l'heure, tu n'es pas repenti. Eu creio, sim, eu creio, mas quando você não está na mensagem da hora, você está apenas a crer um Deus no vazio. Il dit, se repentir signifie faire demi-tour. Ele disse que se arrepender significa fazer uma meia volta. J'étais dans ce chemin. Eu estava a seguir este caminho. Qu'est-ce que le chemin? O que é o caminho? Les enseignements. O caminho representa os ensinamentos. Je suis dans le chemin de Eu Moïse. estou no caminho de Moisés. On dit, repens-toi. Agora vão dizer arrependa-te. Je tourne. Eu vou Je prends les enseignements de Christ. vou tomar outros ensinamentos que são de Cristo. Dans les enseignements de Christ, Lá nos ensinamentos de on Cristo, te dit, repens-toi. vão te dizer que arrependa-te. Retourne Vai dans regressar. les enseignements de Dieu. Agora que vais tomar os ensinamentos de Deus. Dans les enseignements de Dieu, Lá também nos on ensinamentos te dit, repens-toi. vão te dizer novamente arrependa-te. Retourne. Vais virar. Prenez les enseignements de l'Éternel. Vais tomar agora os ensinamentos do Eterno. C'est là l'éternité où nous allons. É ali aonde está a eternidade, aonde nós estamos. Mais si tu n'es pas encore arrivé là, Mas se ainda não chegaste lá, mon frère, ma soeur, meu irmão, minha irmã, il y a encore un chemin à parcourir. é porque ainda tens caminho para você poder seguir. Il dit, vous avez manqué les billes. Ele disse que vocês faltaram
objetivo. C'est ça. Ils Ils ont ont manqué le but. Mas faltaram o objetivo. Le but c'était quoi? Porque o objetivo era La repentance de Dieu. o objetivo era o arrependimento de Deus. Avoir les pensées de l'esprit. Significa o fato de ter o pensamento do Espírito. Croire au message spirituel. Acreditar na mensagem espiritual. Mas eles Ils ont libéré des enseignements charnels. só pregaram apenas ensinamentos carnais. Você vai viajar, amém. Vai ter emprego, amém. Il dit, faites cela premièrement. Mas ele disse que façam primeiramente isso. Et votre baptême d'eau n'est qu'une confession extérieure de quelque chose qui a été fait à l'intérieur de vous. E o vosso batismo das águas é apenas uma confissão interior que mostra que há alguma coisa que aconteceu na tua vida. Qui montre que vous avez accepté Christ comme sauveur. Há alguma coisa que mostra que você aceitou ao Senhor Jesus Cristo como teu seu Senhor e Salvador. Et Jésus a dit, Jesus havia dito dans Jean 15, verset 3, em João capítulo 15, verso 3, vous êtes purs ele diz que vós sois puros à cause de la parole que je vous ai prêchée. por causa da palavra que tenho vos pregado. On ne devient pas une nouvelle créature parce qu'on a eu le baptême dans l'eau. Non. Não se torna uma nova criatura porque você foste batizado lá na ilha. Não. L'eau dans la Bible, c'est la parole. A água na Bíblia representa a palavra. Hein? Amém. Est-ce que c'est pas ce que Proverbe, je pense, 18? Não é o que está escrito. Eu penso que no livro de Provérbio, capítulo 18. C'est pas ça? 18, je pense. Verset 4. Livro de Provérbios, capítulo 18, verso 4. Pour aider nos bien-aimés. Para podermos ajudar aos nossos bem-amados. Proverbe chapitre 18, verset 4. Provérbio, capítulo 18, verso de número 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Dizendo que as águas profundas são as palavras da boca do homem e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. L'eau, c'est la parole. A água é a palavra. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. É o que Jesus havia dito na mulher da Samaria. Il a dit, donne-moi de l'eau. Ela disse que dê-me de beber. La femme dit, non, il n'y a pas d'entendement entre nous, les Samaritains, et vous, les Juifs. A mulher respondeu ao Senhor Jesus dizendo que não, entre nós e vocês não temos nenhum entendimento. Jésus a dit, Jesus respondeu, moi j'ai de l'eau. dizendo que eu tenho água. Et si je te donne ça, E se eu te dar a minha água, tu ne viendras plus puiser dans le puits de Jacob. se eu te dar a minha água, não voltarás mais aqui no poço de Jacó. La femme a dit, toi qui n'as même pas de quoi puiser de l'eau, comment tu me donneras de l'eau charnelle? Mulher respondeu ao Senhor Jesus dizendo que você não tem nada, nem sequer um balde para você poder conseguir captar a água que está aqui no poço. Isso tudo representa o quê? É o pensamento carnal. Jésus a dit, Jesus respondeu, j'ai de l'eau. dizendo que eu tenho a água. Si je te donne, Se eu te dar, tu deviendras une source. você vai se tornar uma fonte. J'ai des enseignements. Significa, tenho aqui ensinamentos. Si je te prêche, Se eu te pregar, tu ne retourneras plus dans le message du 7e message. você não voltarás mais na mensagem do centro mensageiro que era o Jacó. Est-ce que le frère Lazare écoute? Será que o irmão Lázaro está me ouvindo? Alors, c'était la louange des hommes.
Portanto, era o louvor dos homens. Les enseignements ou la parole charnelle. Significa os ensinamentos ou as palavras carnais. Le retour de Jésus Mas agora, o regresso de Jesus en Judée, em Judeia c'est pour apporter le message de Dieu. é para poder trazer a mensagem de Deus. Je vous ai dit les vendredis, Eu vos falei convosco aqui na sexta-feira, le prophète Branham l'a dit dans la résurrection de Lazare. quando o profeta Branham falou acerca disso na brochura da ressurreição de Lázaro, Il est prêché le 22/11/1953. que foi pregado no dia 22 de novembro de 1953, Le 22/11/53. dia 22 de novembro de 1953, Il a dit dans le paragraphe 77, ele disse no parágrafo 77, il dit que Jésus n'avait pas réellement été chassé de Béthanie, ele disse que Jesus não foi somente realmente expulsado da Betania, mais à cause de son ministère, mas por causa do seu ministério, il était parti plus loin parce que son père lui avait dit en vision de partir. porque ele foi mais além, porque o seu pai havia lhe dito na visão de poder ir mais além. Le prophète montre O profeta Branham me mostra que le départ de Jésus de Béthanie, que não era o Jesus de Betania, c'était à cause d'une vision mas era por causa da visão que son père lui avait montré. que o seu pai havia sido lhe mostrado. Il devait aller accomplir. Tinha que ir para cumprir. Et le prophète dit, O profeta Branham disse, c'est pourquoi lorsqu'on lui a dit Lazare est malade, por isso é que quando disseram-lhe que Lázaro estava doente, il n'était pas parti. ele não poderia ir. Il a poursuivi son chemin. Ele tinha que continuar primeiro o seu caminho. On lui a dit une seconde fois, Disseram-lhe pela segunda vez, Lazare est malade. Lázaro encontra-se doente. Jésus n'était pas parti. Jesus também não tinha Il ido. a continué son chemin Continuou o seu caminho. parce que le Père lui avait montré ce qu'il devait faire. Porque o pai havia lhe mostrado aquilo que realmente ele tinha que fazer. Et nous avons montré selon Jean 5:19 E nós aqui demonstramos isso segundo João 5:19, que Jésus a dit, dizendo que Jesus disse le Fils ne peut rien faire de lui-même. que o filho não pode fazer nada dele mesmo. Il ne fait que tout ce qu'il voit le Père faire. Ele faz o que ele vê. O que o pai primeiramente faz é o que o filho também faz. Il a dit que si le Père ne le fait pas, Ele disse que se o pai não fizer, Jésus aussi ne pouvait rien faire. Jesus também não fará nada. Jésus dépendait de son Père. Porque Jesus dependia do seu pai. Puisque c'est le Père qui lui avait envoyé. Porque era o seu pai que havia Il enviado. avait le message de Dieu. Ele tinha a mensagem de Deus. Et Dieu lui avait envoyé Deus havia lhe enviado à une mission. para cumprir uma missão. Et le frère Branham dit, E o irmão Branham disse lorsque la mission était accomplie, que quando a missão foi cumprida, c'est dans ce moment-là é naquele momento que le Père lui a montré que o pai lhe mostrou la résurrection de Lazare. a ressurreição de Lázaro. C'est là où Jésus maintenant va dire, retournons en Judée. É ali aonde Jesus vai agora dizer: vamos retornar em Judeia. Mais ce que nous devons retenir, Mas o que é, ou seja, o que havemos de acatar, le retour de Jésus en Judée, dizendo que o regresso de Jesus em Judeia ce n'est pas Jésus qui retourne, não é o Jesus que regressa, não, mais c'est le Père lui-même. mas é o Pai ele mesmo. Puisqu'il va vous apporter le message de Dieu. Porque ele vai agora vos adotar a mensagem de Deus. La Bible dit Dieu était en Christ, A Bíblia diz que Deus está réconciliant le monde avec lui. reconciliando o mundo com ele. Ha. Et nous avons montré que Lazare était l'ami de Jésus. E nós demonstramos aqui dizendo que Lázaro era o amigo de Jesus. Dans le verset 11, No verso de número 11, Lazare était l'ami de Jésus. Lázaro era amigo de Jesus.
Et nous avons montré qui est un ami. E nós aqui mostramos quem é o amigo. Selon Jean 15, verset 15. Segundo João capítulo 15, verso de número 15. La Bible dit, A Bíblia diz et je ne vous appelle plus serviteur, que jamais vos chamo de servos, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. porque o servo não saiba o que faz o seu mestre. Mais je vous ai appelé amis, Mas eu vos chamei de amigos, parce que porque je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. eu vos fiz conhecer em tudo que eu acabei de aprender do meu Pai. Un ami, Amigo c'est celui qu'on a enseigné é aquele que foi ensinado todo o segredo, tous les secrets todos os segredos qu'il avait appris de son Père. que ele havia recebido do seu Pai. Il a enseigné à ses amis. Então ele tinha que ensinar para seus amigos. C'est pourquoi Jésus a Por dit, isso é que Jesus havia dito, Père, ele disse que Pai, je leur ai fait connaître ton nom, os fiz conhecer o teu nome, ton message, a tua mensagem, pas le mien, não é a mais minha, não, ton nom. mas o seu Le nome. nom, c'est le message. E o nome representa Je a les mensagem. ai enseignés Significa, eu os ensinei ton a message. tua Ils mensagem. ont accepté cela. Vocês têm que aceitar isso. C'est ça l'ami. É o que se chama de amigo. L'ami, Amigo c'est celui qu'on dévoile les secrets. é alguém que você conta os seus segredos. On ne cache rien. Não se esconde nada. Jésus pouvait parler en parabole dans la foule, Jesus podia até falar em parábola na multidão, mais en particulier, mas em particular, il enseignait, expliquait à ses apôtres. ele vinha para ensinar, ou seja, fazer entender o que estava na sua palavra para seus Et apóstolos. c'est ce que l'Éternel est venu faire aujourd'hui. E o que também o Eterno veio para fazer hoje. Dévoiler les secrets. Desvelar os segredos. Message éternel A mensagem eterna pour le peuple prédestiné de l'Éternel. para um povo predestinado do Eterno. Et la Bible nous dit encore, E a Bíblia diz-nos ainda mais dans les versets, dans Jean 11 là, no João 11, dans le verset 19, no verso de número 19, il dit ceci. ele diz assim: Lorsque Marthe apprit, donc, il dit que beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. A Bíblia diz em João 11, 19, dizendo que e muitos dos judeus tinham ido consolar a Maria e a Marta acerca do seu irmão. Il y a eu des consolateurs. Houve consoladores. Pourquoi il y avait des consolateurs autour de Marie et Marthe? Por que havia consolador à volta da Maria e a Marta? À cause de leurs frères. Isso era por causa do seu irmão. Ils ont apporté une consolation. Eles trouxeram uma certa consolação. Mais qui est celui qui amène la consolation? Mas agora, quem é aquele que traga a consolação? C'est un prédicateur. É pregador. Amém. Celui qui amène la consolation, Aquele que traga a consolação c'est un pasteur. é pastor. La consolation, c'est un message. Porque a consolação é uma mensagem. Pour que je vienne te consoler, Para que eu possa vir te consolar, qu'est-ce que je vais t'apporter? o que eu vou te trazer? Les paroles.
umas palavras Ne t'en fais pas. dizendo que não se preocupe, Tu vois, estás a ver, ce sont des choses são qui arrivent. coisas que acontecem na vida, Ça va passer. isso vai passar. Et la consolation, E a consolação on apporte à quelqu'un qui est affligé. trata-se em alguém que está aflito, Quelqu'un qui est dans le mal. alguém que está nas aflições ou no mal, Qui est dans les problèmes. está nos problemas. Mais le problème ici, Mas o problema aqui que tous les consolateurs, é que todos os consoladores personne ne pouvait ressusciter son frère Lazare. só vinham apenas para lhes consolar. Mas quando se trata da ressurreição, ninguém podia ressuscitar ao Lázaro. Est-ce que c'était une bonne consolation? Será que era uma boa consolação? Puisque la vraie consolation Porque a verdadeira consolação doit amener la résurrection. deve trazer a ressurreição. Job 16, verset 2. Livro de Job, capítulo 16, verso de número 2. Job 16, verset 2. Job 16, verso 2. Il dit, j'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâchés. A Bíblia diz que tem ouvido muitas coisas, como estáis todos vós, sois consoladores molestos. Job était dans les problèmes, Porque Job também estava nas aflições. dans les afflictions. Estava também nas aflições. Il avait besoin de consolation. Portanto, ele precisava de consolação. Comme toi aussi, tu as besoin de la consolation. Como também você precisa de uma consolação. Il avait besoin d'un message Significa, precisava de mensagem pour le consoler. para poder o consolar. Mais il y a eu des consolateurs. Mas houve consoladores. Mais tous ces consolateurs étaient de mauvais consolateurs. Mas todos aqueles consoladores eram apenas maus consoladores. Personne ne pouvait donner la solution à Job. Porque ninguém podia dar a solução para o Job. Quel message Que tipo de mensagem qui pouvait consoler le frère Job? que podia consolar o irmão Job? Tous, toutes les paroles Todas as palavras qu'il écoutait que ele ouvia du premier âge da primeira era jusqu'au 7e âge até para a sétima n'ont era pas apporté la vraie consolation. não lhe traziam a verdadeira consolação. Não. Ce n'était que des messages charnels. Eram apenas mensagens carnais. Amen. Job 13, verset 4. Job capítulo 13, ou 13, verso de número 4. Job 13, verset 4. Job 13, verso 4. Car vous n'imaginez que de fausseté, vous êtes tous des médecins de néant. Disse que vós, porém, sois inventores e mentiras, e vós todos, médicos que não valem para nada. Le médecin de néant. Os médicos que não valem para nada. Un médecin dans la parole, c'est un prédicateur. Aqui, o médico na palavra é um pregador. Lazare est malade, Lázaro estava doente. il pouvait le guérir. Quem é que podia lhe curar? Quelle parole? Que tipo de palavra? Il pouvait guérir Lazare. Que podia curar ao Lázaro? Il n'y en avait pas. Não havia. Tous, ils étaient dans la louange des hommes. Por quê? Porque todos estavam nos louvores dos homens. Ils étaient dans des prédications charnelles. Significa, estavam nas pregações carnais. Ils n'imaginent que des faussetés. Que só pensam as falsidades. Ce qui est fausse, Aquilo que é falsa c'est ce qui est charnel. é aquilo que é carnal. Ils avaient besoin de la consolation. Ele precisava da consolação. Mais qui pouvait consoler? Mas quem é que poderia lhe consolar? Il n'y avait personne. Não havia ninguém. Il a fallu Era preciso que l'Éternel est seul que o único eterno puisse apporter à Job viesse trazer ao Job la consolation. a verdadeira consolação.
Por isso que ele havia dito que o meu Redentor vai se levantar. Hein? Il a dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera l'éternel. Ele havia dito que eu sei que o meu Redentor ainda está vivo. E eu sei que ele vai se levantar. L'éternel. O último. Passez par Irénée, Passando Martin, Colomba, Luther, John Wesley, Branham, lá à la fin. Colomba e Luther, todos eles passando, mas quando se trata lá no fim, Mon Rédempteur s'élèvera. ele havia dito que o meu Redentor ainda não está aqui na fila de todos que estão aqui, mas ele vai se levantar um dia. Le messager, il ne pourrait pas. Não poderiam os mensageiros, Il a fallu le Père lui-même. mas era preciso o Pai ele mesmo. Amen. Et voilà, Veja ele, Jesus, qui était le consolateur, que era o Consolador, puisque la Bible avait dit porque a Bíblia havia dito que l'enfant qui devait naître que o filho que havia de nascer serait la consolation d'Israël. será o Consolador de Israel. Comme il y avait des prédicateurs charnels Agora, como havia pregadores carnais qui ont manipulé la pensée spirituelle de Lazare, que também manipulavam o pensamento espiritual de Lázaro, il faut que le message de Dieu puisse arriver. por isso é que era preciso que a mensagem de Deus viesse chegar. Et sur ce, E nisso, Jesus, il dit retournons. ele disse que voltemos. Il arrive là-bas. Ele, quando chegaram, Voilà, il y a Marthe qui arrive. veja a Marta que chega. Malgré les consolateurs fâchés qui étaient là, Embora que havia os maus il n'y consoladores avait pas la résurrection. que não poderia trazer a ressurreição. Marthe a dit, A Seigneur, Marta disse, Senhor, si tu y étais ici, se tu estivesses aqui, mon frère ne serait pas mort. o meu irmão não poderia morrer. Si toi, notre prédicateur Se tu, nosso pregador, de l'esprit, o Espírito, tu étais ici, não estivesses aqui, nous ne pourrions jamais être anéantis. nós não poderíamos ser aniquilados. L'intelligence A de inteligência l'esprit do Espírito ne pouvait pas être anéantie. não poderia ser aniquilado. Jésus a dit, Jesus disse, je te dis, eu te digo, si tu crois, se tu crê, si tu crois, se você crê, tu ne verras pas la gloire de Christ, não verás a glória de Cristo, mais tu verras la gloire de Dieu. mas verás a glória Il y a de une Deus. différence là-bas. Há uma diferença que está lá. C'est pas maintenant la gloire des hommes. Não é agora a glória dos homens, Maintenant, não. il apporte la gloire de Dieu. Mas ele agora traga a glória de Deus. C'est une autre lumière. Significa, é uma outra luz, C'est une autre connaissance é outro conhecimento que Jésus va apporter. que Jesus há de trazer, Ah non, Seigneur, je sais. dizendo que não, Senhor. Il ressuscitera Olha, eu sei mesmo que ele vai ressuscitar les derniers jours. no último dia. Aujourd'hui, E hoje, comme les croyants ont toujours l'habitude de repousser les choses. como temos tido o hábito de poder repudiar as coisas Pendant la prédication, durante a pregação, l'Éternel est en train de passer. o eterno está a transitar. Il est en train de dévoiler les secrets. Ele está a desvelar os Les segredos. secrets de la O délivrance. segredo da libertação, Les secrets de la guérison. o segredo da Mais libertação. quelqu'un est en train de réfléchir. Mas alguém está ainda a raciocinar. Il est en train de penser encore. Está ainda a pensar. Est-ce que vraiment c'est le vrai Job qui dit ça? Dizendo que, mas será que Non, é je o crois jovem que là, le frère está Job, il a tapé côté. a dizer isso? Eu estou a ver ali. La guérison va te passer ce matin. Estou a falar um pouco errado, mas dizendo que se você tiver esse tipo de pensamento, a cura vai te transitar de lado. L'Éternel, O eterno, il ne fait pas de bruit. ele não faz barulho, não. C'est quelqu'un de très simple. É alguém tão simples. Lorsqu'il traverse, Mas quando ele vem transitar, il a besoin de quelqu'un qui puisse le voir. ele precisa de alguém que possa lhe ver. L'Éternel a toujours été un homme dans la chair et
humain. Porque o eterno foi somente homem na carne humana. Ce n'est pas l'homme qui prêche. Não é o homem que prega, não. Je disais dans ma prière, Eu estava dizendo na minha oração, je suis le canal là où l'eau va passer. dizendo que eu sou o canal aonde a água vai transitar. Si tu as besoin de l'eau dans ta Se maison, você precisa de água na sua casa, l'eau peut t'apporter la guérison. a água pode te trazer a mesma cura. L'eau peut t'apporter quelque chose. A água pode te trazer alguma coisa. Dans la parole, il y a tout. Porque na palavra há tudo. Tout ce dont tu as besoin ce matin, Tudo que você precisa esta manhã, la parole te le donne. a palavra te dá isso. L'homme doit pénétrer dans la parole. O homem deve penetrar na palavra. Jésus arrive. Jesus, quando chegou, Qu'est-ce qui se o passe? que que se passa? Seigneur, Senhor, ça fait 4 jours. já 4 dias, Il n'y a plus d'espoir. não há Il y a le esperança. désespoir. Há desesperança. Oh, je crois qu'il y a un Lazare ce matin. Oh, eu penso que nesta manhã há um Lázaro. Mais s'il y a des martes aussi ce matin, Mas também há Marta. vous Nesta devez manhã, enlever la pierre. você tem que tirar a pedra. Vous devez enlever les doutes. Você tem que tirar a dúvida. Vous devez enlever les incompréhensions. Você tem que tirar a incompreensão. Pénétrez dans la parole de l'Éternel ce matin. Penetrar na palavra eterna nesta manhã. Jésus arrive. Jesus, quando chegou, Qu'est-ce qui se passe? o que é que se passa? 4 jours. Já 4 dias, Désespoir. há desesperança. Il n'y a rien à faire, Seigneur. Não tem nada a fazer, Il Senhor. sent déjà. Porque já está Il cheirando. n'y a plus rien Já là-bas. não tem Qu'est-ce nada. qui peut retourner à la vie? O que é que pode Il n'y a rien, Seigneur. Não há nada, Senhor. Il y a des choses qui sont pourries. Porque há coisas podres. J'ai des organes morts. Eu Je suis stérile. já sou estéril. Je suis malade. Estou doente. Les degrés de ma maladie. Olha, o grau da minha doença, Il n'y a plus d'espoir. não há esperança. Sœur Marthe. Irmã Marta. Frère Marthe ce matin. Irmã Marta, nesta manhã, Si tu crois, você crê, tu verras la gloire de Dieu. verás a glória do Eterno. Il y a la splendeur de l'Éternel ce matin. Há o resplandor do Eterno nesta La manhã. puissance de la parole éternelle peut pénétrer partout. O poder da palavra eterna, ela pode penetrar em todos os sítios. Jésus arrive. Quando chegou La Jesus, Bible dit Jésus a pleuré. a Bíblia diz que Jesus Oh, chorou. comme je suis en train de pleurer ce matin. Eu como estou a chorar esta manhã. Un prédicateur ne pleurait pas comme ça. O pregador Koufi Penza, não non. chora para lagrimejar. Un prédicateur prêche. O pregador prega a Le palavra. prédicateur pleure lorsqu'il prêche la parole. O pregador chora e quando ele está a pregar a palavra. Et les larmes, ce sont des paroles. E as Ce sont des versets. as lágrimas, Ce as sont des palavras, enseignements. versículos, ensinamentos Ils sont en train de sortir maintenant pour libérer quelqu'un. que estão a sair em mim para poder liberar alguma coisa. La Bible dit il arriva là-bas. A Bíblia diz que quando Jésus chegou a ali, pleuré. Jesus chorou. Il a enseigné Significa, ele le ensinou message de Dieu. a mensagem de Deus. Il a apporté le message de Dieu. Ele trouxe a mensagem de Deus. Et qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu? Quand il dit maintenant, Quando ele diz agora, Lazare, Lázaro, frère Lazare, irmão Lázaro, sœur Lazare, irmã Lázaro, sort. saia. C'est un enseignement. É ensinamento novo. La résurrection de Lazare. A ressurreição de Lázaro. La résurrection d'un frère ce matin. A ressurreição do irmão esta Je ne manhã. compte pas l'histoire de Lazare. Eu não estou a contar a história. Je suis venu parler de toi. Eu vim para falar consigo. Mais écoutez une chose. Mas escuta uma coisa. Même le message de Dieu Mesmo a mensagem de Deus que Jésus a apporté, que Jesus havia trazido, cela n'a pas ressuscité Lazare complètement. isto também Não. não havia ressuscitado a Lázaro completamente. Non, non, non. Il a apporté le message de Dieu. Ele trouxe a Mais mensagem de Lazare est Deus. sorti. Mas quando Il y a Lázaro le mains liés. ele tinha Il y a les pieds liés. Il y a les bandes dans le visage. os pés, Oh! ainda onde que permaneciam nele. Connaissance encore voilée. O conhecimento ainda era velado. Le visage de Lazare. O rosto de Lázaro, Le visage, c'est la connaissance. o rosto representa conhecimento. On ne peut que délivrer par la connaissance. Só pode te libertar por intermédio do conhecimento da palavra. Jésus a dit, Jesus disse, vous connaîtrez la vérité, conhecerão la vérité vous affranchira. e a verdade vos libertará.
libertação, il faut le message de l'Éternel. é preciso a mensagem eterna. Malgré le message de Christ, Revela que a mensagem de malgré Cristo, le message de Dieu, revela que a mensagem de mais il Deus, n'y a pas de délivrance totale. mas não traga a Il libertação. vous faut le changement maintenant. Você deve ter a mudança. Entendez le message de l'Éternel. Traga a mensagem eterna. Maintenant, il y aura la délivrance totale. É agora que haverá a libertação total da sua vida. Hier, c'était une prophétie. Porque ontem era uma profecia. Si, le frère me dit, il faut retourner. Il a dit ça encore. Oui, le message de Dieu, A mensagem ne pouvait pas délivrer totalement Lazare. não podia libertar totalmente ao Lázaro. C'était insuffisant. Era insuficiente. Je vais dire, le message spirituel A mensagem ne peut espiritual pas délivrer quelqu'un totalement. não pode libertar alguém. Puisqu'il y a encore des mélanges. Porque existe ainda misturas. Dans le champ de Jésus, Lá no campo de il Jesus, y a délivré, il y a la bonne semence. toujours il y a também o trigo ou a boa semente. Les deux sont en train de croître ensemble Mas as duas sementes vão dans crescer la pensée des croyants. no pensamento dos crentes. Il est tantôt spirituel, Ele talvez il est tantôt charnel. do outro lado é carnal. C'est un message mélangé. É uma mensagem Ça ne misturada. pouvait pas délier Lazare. Não podia desligar ao Lázaro. C'est pourquoi Jésus a annoncé Por isso é que Jesus só apenas la anunciou. véritable résurrection. Mas a verdadeira C'est libertação ce que l'Éternel est en train de faire aujourd'hui. é o que o Eterno está a fazer neste dia. Le message de l'Éternel, A mensagem dele, ça te délivre totalement. ela está te libertando totalmente. Il y a le déliement dans le visage, Há libertação no rosto, dans la no connaissance. conhecimento. Il y a le déliement dans le pied, Há libertação dans les enseignements, nos ensinamentos, dans la sagesse et dans l'intelligence. na sabedoria e na tua Il y inteligência. a déliement dans les mains, Há a libertação nas mãos, les œuvres, que representam as les obras, œuvres de la parole. as obras da palavra. Il y a le déliement. Há a libertação. Oh, je ne travaillais pas. Ah, não, não estou a Je dois trabalhar. travailler. Eu tenho que trabalhar. Je n'avais pas des affaires. Eu não Je tinha dois negócio. avoir des Eu affaires. tenho que ter negócio. Ça n'allait pas. Não ia, não dava Maintenant, certo. ça doit aller. Mas agora vai ter que dar certo. Si l'Éternel est déjà venu, Se o Eterno já qui veio, d'autre je vais attendre? quem é mais que eu vou esperar? Il n'y a personne après l'Éternel. Não há ninguém depois do Il Eterno. a existé par lui-même. Nunca vai existir. Il n'a jamais eu de commencement. Nunca teve começo. Il n'a jamais eu de fin. Nunca terá seu fim. Le message éternel A mensagem eterna n'a pas de fin de jour. não tem o fim dos dias. C'est le message de l'heure. É a mensagem da hora. C'est le message de ce jour. É a mensagem deste dia. Et si l'Éternel est E venu, se o Eterno veio, est-ce qu'il te délivre ce matin? deixa para aquele que liberta esta manhã. Et lorsque nous chantons, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il va te délier de la maladie. Il va te délier du chômage. Il va te délier de la pauvreté. Il y a une maison de réponse ce matin. C'est la maison de réponse. Si tu es venu devant lui, tu es venu le chercher. Il est là. Il se tient là ce matin. Élève ta voix. Levanta sua voz. Dis-lui tout ce que tu veux. Diga-lhe o que você Qu'est-ce precisa. que tu veux qu'il fasse pour toi? O que é que você quer que ele faça para a tua vida? Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve près de toi. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve près de toi. Moi je veux que sache que l'Éternel. Cherche l'Éternel pendant qu'il
J'aime le message de l'heure. J'aime les chansons de l'heure. Père éternel, nous te disons merci. La gloire revient à toi. Parce que tu nous as conduits vers le lieu de notre victoire. Cette maladie, c'est pour manifester ta gloire. La mort, c'est pour manifester ta gloire. Le combat, c'est pour manifester ta gloire. Le chemin, c'est pour manifester ta gloire. Les attaques sont là pour manifester ta gloire. Les blocages, c'est pour manifester ta gloire. Oh, cette gloire éternelle. Tu as anéanti tous les autres lieux d'adoration. Tu as dit les vrais adorateurs doivent maintenant adorer dans le message éternel. Seigneur, nous sommes dans ton message. Nous sommes dans ta gloire. Tu as dit le déliement. C'est dans le message de l'heure. Et le message de l'heure, c'est le message éternel. L'éternel, tu vas pénétrer dans chaque vie qui est ce matin. Dans chaque personne ce matin. Tu vas regarder là où il y a la maladie. Tu vas regarder là où il y a le blocage. Tu vas regarder là où il y a le souci. Tu vas regarder les préoccupations. Tu vas regarder le chômage. Tu vas regarder ce qui ne va pas. L'éternel, tu toucheras mon frère. Tu vas toucher ma sœur. Tu vas pénétrer dans sa famille. Tu vas pénétrer dans son esprit. Tu vas enlever tout ce qui est pourri. Tu vas enlever tout ce qu'on a enchuté dans sa vie. Des enseignements négatifs. Il y a des malédictions dans leur vie. Il y a des malédictions dans leur famille. Selon la tradition de leur famille. Mais l'éternel, tu as aussi ta tradition. Nous sommes maintenant dans la tradition de l'éternel. Nous avons une manière de faire les choses aujourd'hui. Il y a un autre pouvoir. Si la tradition des hommes a un pouvoir, mais aujourd'hui, il y a un pouvoir qui arrête les autres pouvoirs. Le pouvoir de l'éternel arrête tout autre pouvoir. Seigneur, ce matin, le message de ce matin, cela n'est pas une histoire, mais cela une réalité. Ce que Jésus devait faire, s'il n'avait pas été fait, il avait promis, il y a un consolateur qui devait venir. Il y a l'esprit de vérité. Lorsqu'il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Cette écriture est accomplie ce matin. Ce que Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité nous affranchira. Cette vérité est venue aujourd'hui. L'éternel délivre ton peuple. L'éternel a franchi quelqu'un ce matin. D'une maladie, d'un problème, d'une situation, de quelque chose. Là où il est enfermé. Même ici dans une prison. Là où il a été mis.
Dans la prison lá na prisão de l'estomac. do estômago, Dans la prison na prisão de la stérilité. da esterilidade, Dans la prison na prisão du chômage. do desemprego, Dans la na prison prisão de l'ennemi. do inimigo, De la tradition de leur famille. tradição da sua família. L'éternel, tu es celui qui peut tout délivrer. Eterno, tu és aquele que pode nos libertar. Tu es celui qui a délié Jésus de l'ombre de la mort. Tu és aquele que desligou Jesus da sombra da morte. Tu es celui que nous appelons ce matin. Tu és aquele que chamamos esta manhã. Et ta délivrance puisse pénétrer partout. Que a tua libertação possa chegar em todos os lugares. Bénis mon frère. Abençoa meu irmão. Bénis ma soeur. Abençoa minha irmã. Bénis les contributions. Abençoa as contribuições. Bénis leurs enveloppes. Abençoa as suas Bénis envelopas. tout ce qu'ils ont apporté. E abençoa tudo que eles trouxeram. Multipliez Multiplica leur argent. o seu dinheiro. Multipliez leur travail. Multiplica seus trabalhos. Multipliez leur salaire. Multiplica seus Multipliez salários. leurs revenus. Multiplica. Multipliez que ne manque jamais quelque chose dans leur maison. Multiplica para que eles não faltem nada em suas À casas. cause de cette parole. Por causa desta palavra. Je te rends grâce, Seigneur, Eu te rendo a graça, Senhor, par ta présence ce matin. pela sua presença esta manhã. Te remercions Nós te agradecemos au nom de ta parole. em nome da sua Qui palavra. est au-dessus de tous les esprits. Que está por cima de Et todos os nous espíritos. bénissons que cela soit ainsi. E nós te digamos, assim seja. Je veux que nous fassions des impossibles ici sur terre. Est-ce que tu le sais? Un homme pleinement soumis à Dieu et tout-puissant. Est-ce que tu le crois? Nous sommes égaux avec Jésus-Christ dans sa présence. Est-ce que tu le sais? Yes. Oh, la puissance de Dieu n'est pas dérisoire. Prononcer la parole n'est pas un